Então, gente, continuando aqui, parte 2 dessa aula de direito medieval, né? Vamos continuar pelo segundo momento, dos séculos XI ao século XIV. O que a gente vai ter de mudança entre o século XI e o século XIV? Primeiro de tudo, o ressurgimento ou a reorganização do direito por parte da igreja. A igreja ela faz uma auto-organização do seu direito, com um objetivo, o que os historiadores dizem que é um objetivo de ter uma independência daquelas relações feudo-vassálicas do período medieval. Então ela quer se tornar independente. Um papa vem com 27 proposições, né? O Papa Gregório ele vem com 27 proposições que mudaria essa postura da igreja e que já prepararia para uma reformulação interna do próprio direito, né, e dos textos teológicos também, não só jurídicos, do direito canônico. Essa reformulação, a igreja ela sempre trabalhou, como eu falei, com o direito romano quando havia brechas. Então, a igreja, que também vai ser responsável pela formação das universidades a partir do século XII, ela começa a ensinar nessas universidades o direito canônico, reestruturado dela, né, onde vai ter uma parte processual bem organizada e definida, e vai ser uma parte processual que não está ali sempre recorrendo a deuses, né, como os ordalhos. Vai ser uma parte mais racional, e ela traz também para o seu ensino o direito civil romano. O que é o direito civil romano? Aquele código jurídico do Justiniano, né, aquela constituição que está ali dividida em 4 partes: o digesto, o códex, as institutas e as novelas. Então isso começa a ser ensinado aí nas universidades geridas pela igreja. Esse novo modelo, mais racional, mais legislativo, ele vai ser um modelo de oposição ao modelo medieval, costumeiro, oral, onde os direitos locais são mais fortalecidos, né? Na aula eu vou tentar desenhar uns esqueminhas para a gente poder entender isso. E ele vai ser mais geral e abstrato. Então as pessoas, principalmente os comerciantes, né, que estão enriquecendo, mas não conseguem elevar o seu status social, eles vão começar a se direcionar mais a esse direito canônico, e que está usando aí o direito romano também, porque ele vai ser um direito mais geral, que vai ser meio que universal. Ele vai extrapolar fronteiras. Para um comerciante, é muito difícil você usar um direito específico em um reino, você ir para outro reino tem outro costume, para outro reino tem outro costume. Então, o uso do direito romano e canônico para contratos, por exemplo, que é um direito mais abstrato e geral, facilitaria as negociações também. A justiça, ela passa a ser o centro da vida jurídica a partir dessa reformulação. As regras gerais vêm do príncipe, que é aquela jurisdição que sempre existiu, né? E as regras particulares dos nobres e senhores. Lembra que eu falei para vocês nas aulas que o direito romano na antiguidade ele tinha isso de considerar o direito local, né? Existia um direito romano geral, mas eles consideravam os direitos locais, e muitas vezes esses direitos locais se sobrepunham ao geral. Na Idade Média, isso está muito mais fortalecido, por conta daquela fragmentação também. Então, a gente tem um costume geral do reino, da jurisdição do rei, que ele tem o seu poder reconhecido pelos outros nobres, mas ao mesmo tempo, esses nobres também têm um direito ali fortalecido na sua localidade, reconhecido também pelo rei. Então, a gente tem o chamado pluralismo jurídico dentro disso. Além desses dois modelos, digamos assim, dessas duas jurisdições ou ordenamentos, a gente ainda tem o direito canônico, que é um direito universal, como a gente viu, que está reestruturado e que também vigora nos diferentes reinos, tá? Ressurgem nessa segunda parte da Idade Média as compilações escritas. Por quê? As compilações escritas, elas vão vir sempre meio que com o nome dos reinos, né? Ou até mesmo dos reis, assim, mas são compilações do direito costumeiro do reino inteiro. Então, isso começa a se fortalecer a partir do momento que o rei vê que o uso também de uma regra geral do direito canônico, o próprio direito romano, fortalece também o seu poder político central. Então, há um retorno das compilações escritas moldadas lá naquela Constituição, naquelas constituições imperiais romanas, diga-se de passagem, o chamado Corpus Juris Civilis, ou Código de Justiniano, assim denominado pela Igreja, tá? Então a gente tem, por exemplo, usos de Barcelona, no século XII, Libre Feodorum de Milão, no século XII também,
e as ordenações afoncinas em Portugal já no século XV. Mas as ordenações afoncinas são um importante ordenamento que a gente vai ter nas próximas aulas, quando falar de direito brasileiro, desse direito do costume do reino compilado, e com grande influência do direito tanto canônico quanto romano. O Código do Justiniano ele vai ser retomado então nas monarquias absolutistas até Napoleão e vai se tornar a principal fonte do direito. Então, aqueles direitos locais vão começar a se enfraquecer, né, perante um poder absolutista centralizado no rei. Então, se na primeira parte da Idade Média esse poder real ele existe, é reconhecido, mas ele está enfraquecido, na segunda parte da Idade Média esse poder se fortalece. Foi adotado também nas universidades medievais eclesiásticas, como a Universidade de Bolonha. Paralelamente a isso, a gente estava tendo uma expansão do direito muçulmano. O direito muçulmano se expande muito rápido na era medieval, né? Ele segue ali daquela partezinha ali do Oriente Médio, sobe pelo norte da África e chega até a Península Ibérica, por exemplo. E a igreja, ela junto com essa reformulação, ela também está fazendo um tribunal de exceção, que é o Tribunal da Inquisição, que justamente está julgando casos específicos de heresia. Então, vai ter uma mescla dessa questão, dessa ligação do poder absolutista dos reis com a questão da igreja e vai desembocar nas chamadas cruzadas, né? As cruzadas medievais, eu coloquei um mapinha para vocês observarem isso. Então, dentro dessa questão histórico-política, também o direito está tendo essa disputa, né, nessas regiões. E aí, as 4 cruzadas aí estão selecionadas em diferentes linhas. E o texto que vocês estão usando, que é a outra metade do capítulo 7 do livro do Volckmer, né? A primeira metade fala do direito romano na antiguidade, a segunda metade o ressurgimento desse direito romano na era medieval. Ele fala ali que a apropriação dos ordenamentos jurídicos europeus a partir das monarquias absolutistas, o ressurgimento do comércio e a necessidade do uso de uma moeda metálica também meio que única para facilitar toda essa transação comercial, esses comerciantes começam a se fortalecer muito economicamente, né? E ficarem chateados porque eles não têm um status ali de nobreza, né? A gente está falando de uma sociedade estamental, dividida em estamentos, estados, como se falava no período da Revolução Francesa, né? Além disso, o uso de um sistema jurídico mais abstrato, etc., vão ser os fatores que vão também ajudar a igreja. A igreja traz isso na questão epistemológica, né, filosófica. São Tomás de Aquino, no século XII, está ele desenvolvendo sua filosofia, também um pouco mais racional, e a igreja está desenvolvendo as universidades, então na questão epistemológica, o fator epistemológico para o retorno do direito romano está muito interligado a essa questão da educação, né, religiosa, da escolástica e tudo mais. O fortalecimento das monarquias absolutistas, os reis começam a observar que o direito romano, ele valorizava aquele poder centralizado do chamado imperador romano lá na época do Justiniano. E é um direito mais abstrato. Então, fortalecer esse poder central, isso facilita com que o direito romano volte a ser utilizado. A questão do comércio, então, o fator econômico, justamente essa questão dos comerciantes, precisarem de uma moeda única, um direito que fosse mais abstrato e geral para mais de um reino, né? A gente viu ali o rio Danúbio interligando toda a Europa, desembocando no Mar Negro. A parte oriental ainda está usando esse direito romano. Então, todo esse sistema ajuda, é um fator econômico aí para o retorno. O fator sociológico, aliás, sociológico, acho que eu já falei, tem um sociológico e cultural muito ligado à questão filosófica e também que na Europa, a gente vale lembrar, foram áreas mais romanizadas. Lembra a divisão do Império Romano Ocidental para o Oriental? Eu falei que o Oriental tinham culturas muito milenares e antigas, mais solidificadas. Na parte ocidental da Europa, esses povos germânicos foram mais romanizados, principalmente aqueles mais cristãos. Então, a Península Ibérica inteira, Portugal, a Espanha, a Itália e a França, né, são reinos mais cristãos e mais romanizados. Isso ajuda, esse fator cultural ajuda também o retorno do chamado direito romano, tá? Acho que foi isso, gente. O último mapa mostrando aí a Península Ibérica, né, as regiões e feudos aí, portanto, dessa parte.
A história aí de Portugal vai ser pautada nesse final de Idade Média. O surgimento do reino português se dá justamente no início como um condado pela expulsão dos mouros, que são os muçulmanos, da Península Ibérica dentro do sistema de cruzadas. E aí esse reino português logo depois vai ser desmembrado, né, do reino aí da Espanha, vai virar um reino mesmo português, ainda não era medieval, e vai seguir também esse procedimento da linhagem pluralista jurídica com base no direito canônico, no direito romano e no direito costumeiro do reino. Qual vai ser o direito do costumeiro do reino? A ordenação real, as ordenações reais, que vão ter a mesma estrutura do Código Canônico. O Código Canônico organizado no século XII vai ter 5 livros, os livros das ordenações reais portuguesas, a primeira Afonsina, depois Manuelina e Filipina, que a gente vai trabalhar especificamente para P2, vão ter a mesma estrutura aí desse Código Canônico, tá bom? Então, foi uma aula aqui de, 30 minutos, só para vocês terem uma introdução da temática, e quando a gente vier aí na semana que vem presencialmente, eu estiver lá com vocês, ficar mais fácil. Um bom final de semana, restinho de semana para vocês, que tenham sempre bons momentos. Tchau, tchau.